Enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos eternamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Centro da Sabedoria, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. Então agora vamos falar o que diz a Igreja a respeito da maçonaria. Então, no final da conferência, se alguém se interessar em pegar aqui algumas fotocópias, creio que não dá para todos, mas é um resumo dessa conferência. Não está muito bem feito, foi feito meio às pressas, mas dá para dar uma boa ideia. A maçonaria, a sociedade, o mundo de hoje está impregnado das doutrinas maçônicas. Hoje a maçonaria não se esconde mais, certamente porque sua doutrina é aceita. E as pessoas não se dão conta de que essa doutrina é maçônica. Então aceitam essa doutrina e não se dão conta que essa doutrina é maçônica. Muitos são contra a maçonaria, mas às vezes por motivos que têm sua importância, mas são de certo modo secundários, motivos secundários, como por exemplo a questão do bode, essas coisas, né? A maçonaria no Brasil é a mesma da Europa. A maçonaria de hoje é a mesma de outrora. Vou dar 3 exemplos de coisas que aconteceram, que mostram que a maçonaria hoje e no Brasil é contra a igreja, é contra nosso Senhor Jesus Cristo e sua doutrina é do demônio e leva ao demônio. Então, primeiro fato, contra a maçonaria. Então, é um fato aqui no Brasil e relativamente recente. O mosteiro foi fundado em 87, nosso mosteiro lá. Relativamente pouco tempo depois, talvez 2 ou 3 anos depois, teve um problema que Dom Pio teve que contratar um advogado. E o advogado, se não me engano, foi esse advogado que falou que o mosteiro devia ter um contador, e aconselhou um contador conhecido dele, muito boa pessoa. Aí o mosteiro contratou esse contador. Aliás, eram 2 contadores. Um belo dia, acho que era o conselheiro do mosteiro na época, descobriu que um deles, um contador, parece que era assim, católico, mas católico só porque foi batizado, né? Ele não praticava nada, nem sei se cria alguma coisa. O outro não, era católico, praticava, ia missa domingo, acho que ia a família também. Mas lá um belo dia, alguém descobriu, se fosse o do próprio Dom Tomás, que ele era maçom.
Aí, bom, visto que ele era católico, então, você não sabia que a igreja condenou a maçonaria? Resposta: a igreja vivia condenando tanto que já nem sabia o que condenava. Então, ideia maçônica, né? Contra a igreja. Segundo, contra Nosso Senhor. Então, um caso que aconteceu com o Henrique aqui, que ele, na loja dele, foi um maçom, pediu a ele um trabalho, ele disse que não trabalhava para a maçonaria, e o maçom se espantou. Por quê? Porque a igreja é contra a maçonaria. Mas não, eu sou católico e sou maçom, qual o problema? Desde criança que eu sou católico, sou maçom, não tem nada não, a maçonaria aceita. Mas, então ele falou, não, mas a doutrina da igreja é contra a doutrina da maçonaria. E realmente esse maçom confessou que ele acreditava em Jesus Cristo, mas como um homem excepcional, não como Deus. Então, um católico que não era católico, se não acredita na divindade do Nosso Senhor, mas que mostra também que até hoje a doutrina da maçonaria, a doutrina maçônica é contra Nosso Senhor. E o terceiro fato, que a gente vê que é do demônio e leva ao demônio. É um rapaz, sou casado, que de vez em quando aparece lá no mosteiro de Petrópolis. E ele tem um irmão que tinha entrado na maçonaria, casado, e ele estava indo muito bem, financeiramente falando, muito bem. Lá um belo dia, provavelmente estava subindo dentro da maçonaria. Lá um belo dia ele chega em casa e fala para a esposa que a maçonaria estava pedindo a ele que se consagrasse ao demônio. Então a esposa dissuadiu, ele então não fez. Consequência? Foi reduzido à miséria. De tal maneira que a família teve que ajudá-lo praticamente a comer. Então tudo que tinha perdeu. Porque se opôs à maçonaria. Então a maçonaria, mas que mostra que está brasileiro há pouco tempo, basta subir um pouco, um certo grau que eu não sei qual é, eles já pedem a consagração ao demônio. Então, é uma doutrina do demônio que leva ao demônio. Fundação oficial 1717. É interessante notar que esse é o ano de Nossa Senhora Aparecida, ou seja, quando foi encontrada a imagem dela, veio para Paraíba do Sul. É interessante também que 2 séculos antes, 1517, é a revolta de Lutero, quando ele editou suas teses. E 2 séculos depois, é a Revolução de Lutero, né? 2 séculos depois, a Revolução Comunista. E aqui também é interessante que Nossa Senhora de Fátima. É sintomático, não é? Primeiro, documentos pontifícios que condenam a maçonaria. Primeiro, Papa Clemente XII, 1738, documento chamado In Iminenti. Segundo, Papa Bento XIV, 1751, documento Próvidas. Terceiro, Papa Pio VII, 1821, documento Ecclesiam. Quarto, Leão XII, Papa Leão XII, 1826, documento Quo Graviora. Quinto, Papa Pio IX, 1846, documento Qui Pluribus. Sexto, Leão XIII,
1884. Documento Humanum Genus. Sétimo, Leão XIII novamente, 1892. Documento Custodi. Segundo, razões por que a maçonaria foi condenada. Razões externas, ou seja, motivos extrínsecos. Primeiro, mistura das religiões. Segundo, segredo inviolável. Terceiro, juramento feito como lhes dispensando de prestar as declarações devidas ao poder legítimo. Quarto, contrária às leis civis e canônicas. Vamos fazer um comentário de cada uma delas. Primeiro, mistura das religiões. Os papas lutaram sempre contra estas reuniões denominadas interconfessionais, sindicatos ou congressos nos quais se dá a impressão de que todas as religiões são iguais e que nenhuma religião tem mais valor que as demais. É algo absolutamente contrário à nossa fé. Há alguns casos nos quais se pode chegar a um acordo espontâneo diante de um acontecimento ou uma catástrofe, como um terremoto, um maremoto, um ciclone, em que todo mundo está na mesma desgraça, ou em tempos de guerra, etc. Nesse caso, colocar-se de acordo com um grupo de outra religião para ajudar os demais é uma ação pontual que não compromete a fé. É um ato de caridade e algo perfeitamente normal. Mas é perigoso criar instituições permanentes com outras religiões. É Dom Lefebvre que está falando. Eu me lembro muito bem que tivemos dificuldades semelhantes nos Camarões, no país, chama de Camarões. O governo havia proposto uma ajuda às escolas privadas. A algumas pessoas, isso pareceu muito engenhoso dizer o seguinte: há escolas privadas católicas e protestantes. Unamo-nos para apresentar nossas exigências, nossas reclamações, nossos programas, e assim nós seremos mais fortes, unindo-nos com os protestantes. Tem até aí uma citação de uma pessoa falando, com essa ideia. Aí Dom Lefebvre diz: e aconteceu que os que, apesar dos conselhos dos bispos, atuaram assim, apesar de irem contra os conselhos dos bispos, eles resolveram fazer dessa maneira que estavam propondo, deixaram-se enganar pelos protestantes, pois, um belo dia, os protestantes decidiram que deveriam aceitar tudo o que o governo propusesse, seja nos programas, seja na implantação das escolas, sendo que havia coisas inadmissíveis para um católico nesses programas. Foi algo que quase arruinou as escolas católicas. Produziu-se uma ruptura e a situação ficou pior do que antes. Então, isso é a experiência de Dom Lefebvre. O que ele viu aconteceu quando tentaram fazer isso. O mesmo se passa com os sindicatos. Há uma noção verdadeiramente da justiça, visto que a noção que dos que não são católicos só é mais ou menos boa. E quando se chega às discussões, os que não são católicos se sentem tentados a induzir os operários à rebelião. São Pio X, então, é uma reunião de sindicatos que tem todas as religiões. O que acontece? Quem tem uma ideia justa, o que é justo e o que não é, bem, mas tem outros que não têm. Então, esses vão induzir os operários à rebelião. São Pio X teve que intervir sobre este tema com os bispos alemães, que estavam divididos acerca da criação de sindicatos interconfessionais.
E São Pio X desaconselhou os bispos a fazerem isso, em uma carta em que, em poucas palavras, dizia aos católicos, São Pio X agora: vós tendes princípios que aplicais na prática, mas eles, os protestantes, não têm princípios nem convicções claras e os mudam, esses princípios. É impossível trabalhar juntos. Até aqui São Pio X. Então, esse é o primeiro ponto aqui, uma razão extrínseca da condenação da maçonaria, que é a mistura das religiões. Segunda razão, o segredo inviolável. Aqui uma citação do documento de Leão XII, Quo Graviora. As coisas boas gostam sempre da publicidade. Os crimes se cobrem com o segredo. Segredo. Então, um dos motivos porque foi condenado a maçonaria por segredo. Terceiro, juramento feito como lhes dispensando de prestar as declarações devidas ao poder legítimo. Agora, Dona Efévia. Ninguém pode comprometer-se sob juramento a negar-se a responder a quem tem o direito de perguntar, nem aos que têm que saber coisas que repercutem no âmbito da segurança do Estado e, inclusive, para a existência da religião. Quarto, contrária às leis civis e canônicas. Dona Efévia também. As leis civis e canônicas proíbem estes conventículos, associações e reuniões secretas acerca das quais não se sabe nada. Então, esses são os motivos extrínsecos da condenação da maçonaria. Terceiro, erros da maçonaria, que são as razões doutrinárias de sua condenação, são os motivos intrínsecos. Primeiro, naturalismo. Recusa de tudo o que ultrapassa a razão e ou a natureza humana, tal como a natureza humana se encontra no estado atual. Segundo, o racionalismo, independência da razão em relação à fé. Terceiro, indiferentismo religioso, que é uma consequência do naturalismo, que diz que todas as religiões se equivalem. Quarto, negação da existência de Deus e da espiritualidade e imortalidade da alma. Então vamos ver cada um desses pontos. Naturalismo. Os naturalistas negam que Deus seja o autor de qualquer revelação. Eles esquecem, entre outras coisas, que a natureza humana foi ferida e que antes tinha sido elevada. Deus criou o homem em estado de graça. Quando ele pecou, ele decaiu. O pecado original não só nos privou da graça, mas também feriu a natureza. Há uma expressão latina que diz spoliatus in gratia, vulneratus in natura. E essas feridas são a ignorância, a malícia, a fraqueza e a concupiscência. Se combate a ignorância pela prudência, se combate a malícia pela justiça, se combate a fraqueza pela fortaleza e se combate a concupiscência pela temperança, ou seja, as quatro virtudes cardeais. Né? Ora, o naturalismo diz que a natureza humana é boa tal como ela é, como ela está atualmente. Então, pela fé nós sabemos que a natureza, como ela está atualmente, está ferida, está privada da graça santificante, bom, antes de ser batizado, né? E depois se cometeu o pecado mortal. E mesmo depois do batismo, mesmo estando em estado de graça, continua ferida. Mas para o naturalismo não. Tudo é natural, não tem pecado original, não tem ferida, não tem nada. É tudo natural. É tudo bom para eles.
Então eles condenam a ideia do pecado original. Os liberais têm tendência para ele neste sentido, dos naturalistas. Para os naturalistas, todos os nossos instintos são bons. Então não existem maus instintos para ele. Então isso é o naturalismo. Segundo, racionalismo. Afirmam que a fé se opõe à razão. Então, isso que eles afirmam. No entanto, a fé não é contra a razão, pois há motivos racionais de crer, que são estudados na apologética, que são acessíveis a qualquer homem. Não nos é possível refazer todos os raciocínios dos homens de ciência. Logo, devemos crer também nos testemunhos dos pais, mestres e servos. Bom, tem que se distinguir entre fé divina e fé humana. Mas ambos são fé, ou seja, a gente acredita num testemunho. A fé divina, a gente acredita no testemunho de Deus. A fé humana, a gente acredita no testemunho de um homem. Mas é fé. Ou seja, a gente acredita numa coisa que nos dizem. E se a gente for seguir essa ideia do racionalismo, tem que sair tudo da nossa cabeça. A gente tem que tirar limpo tudo. Impossível. Impossível. Então, só fica, no mínimo, muito ignorante. Não sabe quase nada. Porque para ele saber de alguma coisa, ele tem que tirar limpo tudo, ter experiência, comprovar pela experiência. Ele não vai saber quase nada. Meu pai, minha professora disse que existe China. Mas eu não acredito, eu nunca fui lá. Então, é um ato de fé que a gente faz, que existe a China. Eu nunca fui lá também. Eu vi retrato, mas quem disse que esse retrato é da China? Alguém me disse que é da China. Fé, ato de fé. Aí eu pego o avião e vou para a China. Agora eu estou na China, eu acredito na China. Não, você está em algum lugar que te disseram que é a China. Ato de fé. Então, para comprovar na prática, para poder acreditar em alguma coisa, só tem que tirar limpo, é muito difícil, não sabe quase nada. Tem que acreditar nos outros, no testemunho, tem que ter um ato de fé, humana ou divina, no caso da revelação. Terceiro, indiferentismo religioso. O naturalismo, negando a possibilidade de revelação, torna a religião objeto de discussão. Esse princípio basta para arruinar todas as religiões e, sobretudo, a verdadeira religião, que é a católica. Então, botando como base naturalismo e racionalismo, desemboca-se no indiferentismo. Ou seja, todas as religiões se equivalem e, mais ainda, nenhuma é verdadeira. Quarto, negação da existência de Deus e negação da espiritualidade e imortalidade da alma humana. Ainda que os maçons falam do grande arquiteto, não significa que eles creem na existência de Deus. Para eles, o grande arquiteto são as grandes forças naturais que sustentam o mundo em sua existência, mas não significa de maneira alguma um Deus pessoal, criador do mundo, que o dirige e sustenta em sua existência. É antes uma espécie de panteísmo. A gente fica um pouco iludido com essa palavra. O maçom crê em Deus, fala do grande arquiteto. Não no Deus verdadeiro, um Deus que no fundo é tudo é Deus. Panteísmo.
Agora, quarto, meios empregados para difundir os erros da maçonaria. São os meios de comunicação: jornal, TV, propagandas, internet, etc. Quinto, consequências dos erros da maçonaria. Então, esses erros da maçonaria levam os maçons a serem contra o celibato eclesiástico, a favor do comunismo, a favor do relaxamento dos costumes. Eles desprezam a religião, atacam o culto divino, diminuem a autoridade da igreja, diminuem os direitos dos bispos. Eles promovem a profanação da santidade do matrimônio, de modo especial pelo divórcio, e causam a ruína de todo o poder, a ruína da família, da sociedade e da religião. Vamos ver cada uma dessas. Contra o celibato eclesiástico. Bom, isso aqui não tem comentário. Comunismo. Dona Efésia. Já na época do Papa Pio IX, ele se levantou contra as seitas que são a origem da falsa e abominável doutrina do comunismo. Com 100 anos de antecipação, ele descreve o que ia acontecer. Os papas lançaram solenes advertências claras, mas ninguém os escutou. Os chefes de Estado permaneceram surdos e ninguém se preocupou com as condenações dos papas. Toda a doutrina perversa se difundiu rapidamente. Agora uma passagem de Leão XIII na Humanum Genus. Eles projetam a igualdade e a comunidade de toda a riqueza, apagando assim do Estado toda a diferença de classes e fortunas. Até aqui o Papa, agora Dona Efésia. Este conceito é dos comunistas. Assim que, ao professar isso, os maçons preparam o caminho para o comunismo. Seria um erro pensar que os maçons não são a causa do comunismo. Talvez eles não queiram ver instauradas todas as consequências que isso supõe, mas de fato os seus próprios princípios o preparam. Os princípios deles preparam o comunismo. Relaxamento dos costumes. Uma citação do Papa Pio IX, no documento Pluribus. De toda esta combinação de erros e licenciosidades desenfreadas no pensar, no falar e no escrever, os costumes ficam relaxados. Citação de Pio IX. Agora, depreciação da religião, ataques ao culto divino, diminuição da autoridade da igreja, diminuição dos direitos dos bispos, profanação da santidade do matrimônio. Ainda Pio IX. Desprezada a santidade da religião de Cristo, atacada a majestade do culto divino, ridicularizado o poder desta sé apostólica, combatida e reduzida a torpe servidão à autoridade da igreja, conculcados os direitos dos bispos, violada a santidade do matrimônio. Então até aqui Pio IX. Dona Efésia continua. As leis que permitem o divórcio, violando a santidade e a indissolubilidade do matrimônio. As consequências dos erros da maçonaria. Outra consequência, a ruína da família.
Dom Lefebvre. Para os maçons, incentivar a corrupção sistemática da população é um dos meios mais eficazes para conseguir a destruição da família. Uma citação agora de Leão XIII, no Humanum Genus. Pelo que toca à vida doméstica, eis aqui quase toda a doutrina dos naturalistas. O matrimônio é um mero contrato. Pode justamente rescindir-se à vontade dos contraentes. Então, doutrina maçônica, né? O matrimônio é um mero contrato. Então, matrimônio civil, consequência da doutrina maçônica. Consequência do matrimônio civil, divórcio, da doutrina maçônica. Dom Lefebvre comenta, então, esse contrato pode ser, segundo os maçons, esse contrato pode ser anulado como qualquer contrato. Não há razão para que não possa dissolver-se se os que o fizeram, esse contrato, decidem rompê-lo. Como ele foi feito pela vontade dos contraentes, estes o podem também anular. Isso é doutrina maçônica. Agora, Dom Lefebvre vai dizer o certo. Mas, ainda que o matrimônio é realmente um contrato, tá certo? No entanto, ele só é livre, o matrimônio só é livre, esse contrato só é livre, no que se refere à escolha das pessoas. Quero me casar com fulano, esse Beltrano. E não no que se refere às condições do contrato, que foram inscritas na natureza mesma do homem e da mulher. Deus mesmo é quem colocou as condições do contrato na natureza. Os homens não estão obrigados a fazê-lo. Ninguém é obrigado a se casar. Mas, desde o momento em que o fazem, já não o podem romper. É definitivo até a morte de um dos contraentes. A família foi feita para a procriação, para multiplicar a espécie humana, de modo que os pais não podem romper esse contrato a seu gosto. Essa ruptura deixaria os filhos no abandono, como vemos que acontece desde a legalização do divórcio. Por isso, a Igreja professou sempre a indissolubilidade do matrimônio. Este vínculo não se pode romper. Em casos extremos, a Igreja tolera a separação dos corpos, mas jamais admite o divórcio. Separação, que às vezes se torna necessária, mas não dá o direito de se casarem com outra pessoa enquanto o outro cônjuge está vivo. O divórcio dá esse direito, entre aspas. Não dá direito nenhum, mas, por assim dizer, dá esse direito. Sublinhemos que a indissolubilidade do matrimônio é algo específico da religião católica. Ela é a única que professa esta doutrina fundamental, porque a base e a célula da sociedade humana é a família. Todas as demais religiões, sejam quais forem, aceitam motivos de divórcio, com mais ou menos facilidade, inclusive os ortodoxos e os protestantes. A rejeição do divórcio é realmente um sinal distintivo da religião católica, porque a instituição divina do matrimônio não o permite. Muito bem. Sexto, finalidade para a qual tendem todos os esforços dos maçons: destruir completamente toda a disciplina religiosa e social que nasceu das instituições cristãs e substituir essa disciplina por uma nova, formada de acordo com as ideias deles e cujos princípios fundamentais e leis são tiradas do naturalismo. Então, eles vão fazer a coisa de acordo com a doutrina deles. Exemplo dessa mudança: as corporações da Idade Média. Então, entre um ofício, tinha uma corporação, um tipo de trabalho, né? Então, cada tipo de trabalho tinha a sua corporação.
Então havia lá uma ajuda mútua. Então o que eles fizeram? Eles acabaram com as corporações, a Revolução Francesa e os demais estados modernos, acabaram com as corporações. Resultado, houve uma opressão dos patrões sobre os empregados, sobre os operários. Uma confusão. Depois eles vêm com um falso remédio para essa confusão que eles geraram. Como? Com os sindicatos. Ao invés de restaurar as corporações, eles criam o sindicato, que é uma tentativa, entre aspas, da solução, de solucionar a opressão e a confusão. E essa tentativa de solução está baseada em outros princípios, que são princípios maçônicos. E esse princípio é a guerra mútua entre empregados e patrões. Guerra mútua. Então, esse é um exemplo dessa finalidade da maçonaria. Destruir tudo que a igreja fez, toda a civilização cristã, e substituí-la por uma outra civilização de acordo com os princípios maçônicos. Sétimo, alguns pontos chaves de divergência entre a igreja e a maçonaria. Então, a igreja, verdade objetiva. Maçonaria, verdade subjetiva. Igreja, revelação. Maçonaria, nega a revelação. Igreja, ensino magisterial. Maçonaria, diálogo, etc. Igreja, cristianismo. Maçonaria, naturalismo. Igreja, moral católica. Maçonaria, moral independente. Igreja, progresso espiritual. Maçonaria, progresso material. Igreja, máximas do Evangelho. Maçonaria, máximas da Revolução. Igreja, escola cristã. Maçonaria, escola laica. Igreja, arte cristã. Maçonaria, realismo abjeto. Vamos ver quase todos os pontos disso. Então, verdade objetiva, verdade subjetiva. Para os maçons, cada um tem a sua verdade. Mas são obrigados a se curvar diante das realidades das ciências físicas, químicas e matemáticas. E como eles recusam toda a verdade, eles suprimem a igreja. Quanto à revelação, nós já vimos quando falamos do racionalismo. Agora, ensino magisterial e diálogo. Os maçons não gostam do ensino magisterial, que é substituído pelos colóquios e diálogos, porque segundo eles, não se pode impor um ensinamento. O mestre não teria o direito de impor a verdade, pois, para eles, o choque das ideias é do choque das ideias que nasce a luz, que é uma bobagem muito grande, né? Hoje em dia a gente vive isso. Leite faz bem ou mal? A gente vai lá na internet, vamos falar assim, o médico fala assim, muito bom para a saúde, é necessário tomar leite todo dia. Aí vai lá, leite tem hormônios, tem um monte de coisa que o organismo não absorve, causa doença aqui, causa doença aqui. Qual tem razão? Fica-se sem saber quem tem razão. Cada um fala uma coisa. Então, o choque das ideias não dá luz, dá trevas. Porque ninguém mais sabe o que está certo, o que está errado. Então, a resolução. Vamos arranjar um meio termo. Sabe como? Você fala que leite é bom, ou fala que leite é ruim. Então, vamos tomar café. Isso não é solução. Não. Então, fala que leite é bom, leite é ruim. Então, vamos tomar meio copo de leite. Não é solução. Entenderam? Essa é uma coisa louca da maçonaria. Choque das ideias, do choque das ideias nasce a luz. E isso a gente vê na Igreja Nova. Eles reúnem as pessoas, lêem uma passagem da Sagrada Escritura. O que você acha? O que você acha?
Pronto, pode ir todo mundo para casa. Não tira essa conclusão, não sabe qual das opiniões é a verdadeira e qual é a falsa. Porque eles são contra o ensino magisterial, que um ensina, o outro aprende. Igualdade, igualitarismo e consequência está aí. Ninguém sabe nada, cada um tem o achismo, né? Cada um acha uma coisa. Cristianismo contra o naturalismo, já vimos antes o naturalismo. Agora, a questão da moral, progresso espiritual, máximas do Evangelho, escola cristã, a arte cristã. Vamos ver aqui. É uma passagem de Leão XIII no documento Custódio. Os maçons conceberam o plano satânico de substituir o cristianismo pelo naturalismo, substituir o culto da fé pelo culto da razão, substituir a moral católica pela suposta moral independente, substituir o progresso do espírito pelo progresso da matéria. Enfim, atreveram-se a opor às máximas sagradas e leis santas do Evangelho, opor a essas leis e máximas que podem chamar-se Código da Revolução. Oitavo, apreciação dos princípios maçônicos. Primeiro, eles se opõem à razão. Segundo, eles se opõem à religião. Terceiro, eles são de inspiração diabólica. Dona Efévia, assim, trata-se de uma oposição total aos princípios da razão. Ainda que eles se chamem racionalistas e naturalistas, os princípios dos maçons são absolutamente contrários aos princípios naturais e racionais. Diz-se racionalistas, mas seus princípios são contra a razão. Diz-se naturalistas, mas seus princípios são contra a natureza. Agora, uma passagem de Leão XIII na Humanum Genus. Querer acabar com a religião e a igreja, fundada e conservada perenemente pelo próprio Deus, e ressuscitar depois de 18 séculos os costumes e doutrinas dos gentios, é loucura insigne e muito audaz impiedade. Em tão feroz e insensato propósito, parece reconhecer-se o mesmo implacável ódio ou sede de vingança em que arde Satanás contra Jesus Cristo. Nono, remédios contra a maçonaria. Gerais, remédios gerais. Primeiro, conhecer, amar e afirmar a religião. Segundo, não se afastar das prescrições dos papas, dos bons papas, né? Remédios particulares, instruir os fiéis. Segundo, associações religiosas como oblatos, apostolado de oração, congregação mariana. Terceiro, corporações de trabalhadores. Quarto, formação da juventude pelas escolas. Quinto, oração. Então vamos ver, de modo geral, em conjunto essas coisas. O Papa chama o povo para uma cruzada. Os maçons fecharam as escolas cristãs e abriram escolas ateias. Nós façamos escolas privadas. Os maçons tomaram conta das obras pias da igreja. Nós ajudemos as obras pias particulares com doações privadas. Os maçons abriram casas de perdição. Nós abramos casas para a virtude em perigo. Os maçons espalham a imprensa ateia e difamatória. Nós ajudemos a imprensa católica.
Os maçons unem-se para fazer o mal. Nós unamo-nos para a defesa do bem. Agora, um desses pontos dos remédios particulares, que são as associações religiosas. É uma passagem da Humanum Genus, de Leão XIII. Trazer os homens à imitação de Jesus Cristo, ao amor de sua igreja, ao exercício de toda a virtude cristã, muito há de valer. Portanto, para extinguir o contágio destas perversíssimas sociedades. Então, um remédio contra a maçonaria é ingressar em uma associação religiosa na qual acontece isso, né? Os homens são levados à imitação de Jesus Cristo, ao amor da igreja, ao exercício de toda virtude cristã. E isso ele diz que é muito importante para combater os maçons. Depois, as corporações de trabalhadores. Os papas souberam insistir sobre os benefícios das corporações, que eram associações cristãs de trabalho, animadas com o espírito religioso e de fé, e que reuniam os patrões e os operários pelo amor de seu ofício e na busca da maior perfeição do trabalho, e também na distribuição de benefícios e bens entre eles. Isso é o que se praticava em cada ofício. Cada corporação tinha seu padroeiro e suas festas, e patrões e operários estavam unidos pela fé cristã. Isso favorecia uma atmosfera de paz e ao mesmo tempo de caridade e de justiça, enquanto que agora os sindicatos são instrumentos políticos e armas de combate, criados para provocar a luta de classes e levantar os operários contra os patrões, e não para procurar que trabalhem juntos. Décimo, conclusão. Por isso, é tão importante que os católicos estudem realmente o magistério da Igreja de um modo prático. Para que os papas publicaram tantos documentos e lançaram tantas advertências sobre a maçonaria? Porque viram na maçonaria precisamente a fonte envenenada de todos os erros. Os maçons são a origem dos erros que nos envenenam. O racionalismo e o naturalismo que destroem o sobrenatural e, portanto, destroem tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo nos veio trazer. Se destrói o sobrenatural e a graça, se destrói a revelação, se destrói a igreja, se destrói os sacramentos, se destrói a missa. Não resta nada. Os papas, com sua vigilância, compreenderam que deveriam denunciar os maçons e, como dizem, desmascarar essas seitas, porque se disfarçam com uma máscara de filantropia, de progresso, de desejo de fazer progredir a humanidade na amizade entre os homens, etc. Só são perspectivas falsas e ilusórias. Com suas encíclicas, os papas mostraram claramente a realidade da maçonaria e lhe arrancaram a máscara com que se disfarçavam. Alguma pergunta? Não, teria uma ligação, a questão também do positivismo, como está ocorrendo o racionalismo tem um positivismo que é atribuído a Augusto Conte e René Descartes. Qual foi a influência dele na questão da igreja? Porque, pelo que eu vi nessa classe, foi também bastante prejudicial, porque foi após a Revolução Industrial, e eles vieram literalmente, o racionalismo já tirava a igreja, e o positivismo ratificou mais ainda
essa questão da igreja ficar literalmente fora da sociedade. Aí teria assim, um posicionamento mais direto sobre o positivismo, não sei. Mesmo. Já ouvi falar que até o exército brasileiro é influenciado pelo positivismo. É o lema, até a ordem em progresso, positivismo. Mas é do Augusto Conte, né? Lá na França, liberdade. É da Revolução Francesa. E acho que não sei se foi ele que herdou ou se foi ele que passou. Agora eu fiquei na dúvida, não sei se a Revolução Francesa veio antes. Tem antes. Veio, 1789. Quem influenciou foi o... Igreja posterior ainda teve Quem que afirmou que o homem é bom? A sociedade do estrago. Ele foi quem influenciou mesmo a Revolução, né? A Revolução Francesa. Vários, né? Foi um dos estudos que Mas a teoria possibilista já foi depois. porque existe a igreja possibilista. No Rio de Janeiro tem o templo possibilista. Vários escritores iam lá, frequentavam a igreja. E a base dessa igreja é o quê? Uma veneração a Clotilde de Beauvoir, que era a esposa que era um amor platônico do Augusto Conte, né? Augusto Conte amou a mulher lá, ele era casado aparentemente. Amou essa mulher e fez que ela virasse uma entidade para a igreja dele. Ele começou a venerar ela como Deus, adorar como Deus. Confundia ela. Não sei se era porque ele confundia ela com a razão, com a perfeição, era alguma coisa assim, algum ideal. Ele confundia. E o princípio do positivismo era maçônico, né? O progresso do homem, a exaltação do cientificismo. tudo o progresso do homem. Só existe o que a ciência consegue provar. Então, é racionalismo. Cai tudo. O que há de dúvida é isso, porque tinha a estátua lá da Clotilde de Beauvoir, a pintura, a estátua, que eles adoram. Tem a veneração por ela. Em geral, eles são contraditórios. Eles falam uma coisa para há algum documento de São Pio X contra Pio XII contra a maçonaria? Especificamente contra a que eu maçonaria? saiba, não. A última Em vez geral, eles conhecida confirmam foi os que de os outros Leão falam. XIII. A última conhecida mesmo. Às vezes há locuções, assim, mas documentos mais coisas. Tem o Código de Direito Canônico, São Pio X. Ele ali põe em lei, né? Então,